Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula. E nessa aula vai ser uma aula prática, onde estaremos aí criando, né, uma página bem simples, uma página de cadastro, apenas para a gente poder estar aplicando, né, o que a gente aprendeu sobre o conceito aí de Mobile First, beleza? E aí a página que nós estaremos criando seria justamente essa página aqui, vou mostrar para vocês. É uma página bem simples, tá? Uma página apenas de cadastro. E aí vai ter, né, 3 inputs. E aí vai ter um botão aqui, onde esse input aqui vai ser input de e-mail, senha e a confirmação da senha, e em seguida aqui o botão. E aqui do lado vai ter apenas um ícone, né, juntamente com uma frase, né, para vamos começar, né, digamos assim, beleza? Então é algo bem simples, nada muito complexo, porém a gente vai estar pegando, né, o conceito aí do Mobile First, para a gente poder estar brincando um pouquinho. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, se a gente fosse fazer essa página aqui sem esse conhecimento do Mobile First, a gente ia justamente começar, né, a desenvolver ela utilizando aqui para o desktop. Porém, a gente vai fazer ao inverso agora. A gente vai começar a desenvolver ela para o mobile primeiro. E aí depois a gente vai estar readaptando nosso layout para o desktop. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso código para a gente começar a brincar e codificar. Então aqui eu vou abrir meu editor, beleza? Está aqui aberto aqui já. Vou estar abrindo aqui a pasta. Já tem uma pasta aqui criada. Deixa eu ver esse aqui. Não, essa daqui é a outra. Já essa pasta aqui, vocês podem ver, está vazia, beleza? E aí o que acontece? Vamos estar... eu vou estar fechando essa daqui. A gente não vai precisar dela por enquanto. E a primeira que eu estaria fazendo aqui... Vou estar abrindo o terminal do Visual Studio Code. E aí a primeira coisa que estaremos fazendo aqui é criando, né, um arquivo de configuração, beleza? No meu caso aqui eu vou estar criando aqui através do npm. Então coloco aqui npm init, beleza? E aí dessa maneira eu vou dar enter, que ele vai criar para mim um arquivo de configuração aqui na minha pasta raiz. Então ele vai me perguntar algumas coisas. Você pode ver aqui, ó, qual o nome do meu projeto, né, e tudo mais. Vou estar apertando apenas Enter várias vezes. E aí sim ele vai criar um arquivo de configuração aqui na minha pasta raiz. Na verdade falta dar mais um Enter aqui, né, para poder criar. Então beleza, está aqui, ó, esse arquivo package.json, que é justamente o arquivo de configuração. Aqui tem toda a configuração do meu projeto. Beleza? Então tá aqui. Por que a gente vai criar um arquivo de configuração? Porque a gente vai estar utilizando aqui o Sass, beleza? Para a gente poder estar criando o CSS. E aí, para não ter que estar digitando aqui o comando extenso, ele vai estar criando aqui um comando, um script aqui, né, dentro dele, para a gente poder apenas falar, né, um comandinho bem simples que ele já executa para a gente esse comando extenso. Então aqui, depois dentro do meu arquivo aqui script, ó, do objeto script, né, eu vou estar colocando uma vírgula, vou estar colocando 2 barras, beleza? Dessa maneira. Vou estar colocando aqui o nome do script. Então o nome do meu script aqui ele vai se chamar Sass. Aí coloco aqui 2 pontos e em seguida eu abro de novo os dois pontinhos aqui, beleza? E aí dentro aqui eu coloco o comando que vai ser referenciado ao script Sass. E aí o comando que a gente vai estar falando aqui agora será o comando chamado aqui sass --wait, beleza? E aí eu vou falar aqui agora qual que seria o arquivo que ele vai estar escutando, que ele vai estar ouvindo. Então vai ser o arquivo style.scss, que é o arquivo Sass, a extensão do arquivo Sass. E aí agora eu preciso falar qual o arquivo que vai ser o arquivo de saída, né? Ou seja, que ele vai converter esse arquivo style.scss para um arquivo que o navegador consiga entender, que no caso vai ser o arquivo style.css, beleza? Então aqui, ou seja, ele vai escutar esse arquivo, que a gente vai estar criando, ele não tem criado aqui ainda, ele vai estar ouvindo esse arquivo, e aí cada alteração que fazer nesse arquivo aqui, ele vai estar convertendo para esse arquivo aqui que ele cria automaticamente, beleza? Então show. Aí agora o nosso próximo passo é criar nosso arquivo Sass, né, que não tem criado aqui, ó, tá vazio. Então vamos estar criando aqui nosso arquivo index.html e vamos estar criando aqui um outro arquivo chamado style.css.
.scss, tá? Não, cuidado para não escrever errado aqui a extensão. Tem que ser esse arquivo aqui, style.scss. Então tá aqui, já está configurado. E aí você me pergunta, tá, Cadu, mas eu não tenho aqui o SAS configurado aqui na minha máquina. Como é que eu faço? É bem simples fazer a instalação dele. Então vou estar abrindo aqui, ó. Aqui, ó, SAS. Você vai acessar esse site aqui que eu vou estar deixando abaixo para você ir ver. E aí você vai clicar aqui em Install. E aí você justamente pode estar instalando, né? Justamente utilizando aqui o NPM, tá? NPM install-g SAS. E aí você faz a instalação, né? Claro, você tem que ter o Node e o NPM instalado. Caso você não tenha, aconselho você precisar da internet, beleza? Como que se instala o Node, o NPM. E aí, instalado, você consegue fazer esse comandinho aqui que ele já vai instalar para você o SAS. Então, show. Vou fechar aqui. Aí agora o nosso próximo passo é criar nosso arquivo, né? Nossa estrutura HTML. Então aqui eu vou estar criando a estrutura HTML. Aqui eu vou estar colocando PT. Vou colocar aqui, ó, formulário. E aí logo em seguida já vou estar linkando ao meu arquivo CSS, beleza? No caso aqui eu vou estar chamando o arquivo CSS, tá? Por quê? Porque o navegador ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir renderizar aí 100% o arquivo SAS. E aí, ou seja, o SAS é apenas uma forma melhor de eu escrever arquivos, né, CSS. E aí, ou seja, agora eu preciso falar aqui que o meu HTML ele vai buscar o CSS de um arquivo, né, que o navegador vem compreender. E aí, ou seja, eu vou passar aqui o arquivo style.css. Como vocês podem ver, não tem instalado aqui, né? Não tem criado o arquivo style.css, mas não se preocupe que quando a gente rodar o comandinho que a gente configurou aqui, ó, ele automaticamente vai criar pra gente esse arquivo style. Então não se preocupe. Tá, beleza, tá aqui já, tá tudo configurado, né? Agora eu vou estar só abrindo a página no navegador. Então tá aqui a página, então vocês podem ver, ó, não tem nada, né? E aí vou rodar agora o comando, né? SAS aqui, que a gente criou, para ele poder criar o arquivo style. Então aqui no meu terminal, eu vou digitar o comando npm run e o nome do meu script que eu criei aqui agora, que no caso vai ser o SAS. E ao dar Enter, agora sim, se ele não der nenhum erro, se ele falar aqui, ó, compilado, então quer dizer que agora está funcionando, ele já está ouvindo. Então se eu vim aqui agora no meu arquivo raiz, você pode ver que ele criou dois arquivos. Um arquivo style.css, que é o arquivo que a gente chamou, né, aqui no HTML, e tem outro arquivo style.css.map. Você pode deixar, tá, os dois aqui, não tem problema. Porém ele sempre vai referenciar esse arquivo aqui. Então tá aqui feito. Vou digitar apenas aqui um H1 só para a gente poder ver, ó, colocar aqui funcionando. E aí beleza, tá aqui, ó. Você pode ver que tá já renderizando corretamente. Então tá. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar incluindo aqui um arquivo, um CDN para o ícones, né? A gente vai estar utilizando um ícone que é o arquivo aqui do fonte, esse aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o link. E aí você pode vir aqui no navegador, no Google Chrome, vai colocar aqui, ó, fonte awesome icons. Aí você pode colocar aqui CDN na frente. E aí você vai vir aqui, ó, no primeiro comando aqui, na primeira pesquisa, fonte awesome bootstrap, beleza? E você vai estar copiando esse camarada aqui, esse link aqui, ó. Ao fazer isso, você vai estar copiando esse arquivo aqui, esse link, e você vai voltar no seu HTML e abaixo aqui você vai estar colocando, né, o link.css. No meu caso, vou tirar aqui esse style e vou estar colando justamente aquele link que a gente copiou lá, que no caso vai ser esse aqui, ó. Agora eu já tenho instalado, já tenho copiado aqui já, que no caso vai ser esse aqui, ó, http, que a gente acabou de copiar daqui, ó, beleza? Então você vai estar apenas copiando, né, o link aqui novamente igual aqui de cima, porém no href você vai estar colando o link que você copiou lá do Bootstrap, beleza? Dessa maneira já vai estar funcionando já o link. E aí eu vou estar colocando aqui apenas, né, icon, só para a gente poder identificar ele corretamente. Beleza. Agora vamos vir aqui no nosso navegador de novo. Vou estar fechando esse aqui.
Vou estar recarregando. E aí vou estar abrindo o inspecionar para a gente poder estar renderizando essa página, beleza? Como uma página mobile, né? A gente vai começar a trabalhar primeiro com o mobile. Então aqui, beleza? Se eu clicar aqui, ó, ele vai diminuir a telinha aqui. E aí eu posso selecionar em qual dispositivo eu quero estar, né, virtualizando. No meu caso aqui, eu vou deixar aqui clicado no meio para ele poder pegar somente as dimensões, né? 320 por 588. Tranquilo. E aí, agora vamos começar a criar a nossa estrutura HTML. Então, eu vou estar tirando esse H1 por enquanto. A gente não vai precisar utilizar ele. Vou fechar esse aqui. Lembrando, eu sempre gosto de deixar somente as coisas que eu vou utilizar de fato aberto. Beleza? Então, eu deixo dessa maneira que aí me ajuda a estar trabalhando legal. E aqui agora no HTML, eu vou estar criando uma div. Essa div vai receber uma classe que vai se chamar grid. Dentro dessa div, a gente vai estar criando uma outra div que vai receber uma classe chamada label start. Dentro no caso dessa grid aqui, ó, dessa div grid, aqui fora do label, eu vou estar criando uma outra div já, que essa div vai se chamar aqui, ó, formulário. Beleza? Ou seja, uma parte aqui vai ter aquele ícone, né? O ícone que a gente vai estar colocando e a frase, né? E o outro vai ser o formulário. Beleza. Aqui dentro agora do label aqui started, a gente vai estar criando o nosso primeiro ícone. E aí para poder criar o ícone é bem fácil. Coloca aqui o sinalzinho do i, né? A tag de i. Coloca uma classe. E no caso, como a gente está utilizando aqui esse CDN, para poder criar um ícone, é colocar o FA, coloca o FA, traço e o nome do ícone que a gente quer estar colocando aqui no nosso projeto. No meu caso aqui é o Rocket, que é um foguete. Vou estar colocando aqui o Ariane Hayden, que vai ser um true. Abaixo aqui, depois do meu ícone, vou estar criando aqui um H1 e vou estar colocando a frase, né? Pronto para começar? Beleza? E aí eu vou salvar. Vamos ver o que está ficando aqui na nossa página. Vou estar recarregando. Então está aqui nosso foguete. E aqui tem a nossa frase. Aqui nós finalizamos já essa parte. Vou estar só dando espaço aqui. E agora vamos começar a criar o nosso formulário, né? Que a gente precisa criar o nosso formulário aqui do outro lado. Aqui dentro da div formulário, no caso da div, né, com a classe formulário, vou estar criando aqui o meu form. Vou estar colocando aqui um jogo da velha por enquanto. Vou estar criando uma div que vai se chamar aqui, ó, title. Aqui dentro da div, com a classe title, vou estar criando um H1 que vai ser o formulário de cadastro. Beleza. Depois da div aqui que tem a classe title, a gente vai estar dando espaço. Vamos estar colocando aqui div. Mais uma div. Vamos estar colocando uma classe que vai se chamar aqui form group. Beleza? E aí eu vou estar copiando esse form group aqui mais duas vezes. Então vai ser 1, 2 e 3. Beleza? E aí dentro desse form group que a gente vai estar colocando os nossos inputs. Beleza? Então aqui eu vou estar colocando aqui, ó, o primeiro input vai ser do tipo e-mail. Vai ter um name chamado e-mail. Um ID que vai se chamar e-mail também. Vamos estar colocando aqui um placeholder que vai ser e-mail. E lembrando que esse placeholder é o que vai aparecer lá dentro do campo, tá? Então, show, tá aqui. Agora eu vou estar copiando esse mesmo input, porém dentro da outra div aqui com a classe form group. E aí que vai ser password. Então vou estar copiando, vou estar colando aqui no name, colando no ID e aqui vai ser no placeholder aqui vai ser senha. Vou estar copiando esse input. E aí dentro aqui do outro form group, a gente vai estar colando também o mesmo input. Porém aqui vai ser, ó, ele vai mudar o name, vai ser aqui, ó, confirm password. O ID vai ser a mesma coisa. E aqui no placeholder vai colocar aqui, ó, confirme a senha. Beleza? Então vamos ver como está ficando aqui na nossa página. Então se eu recarregar, está aqui o nosso formulário. Tá, porém agora ainda falta colocar o nosso botão, né? O botão para poder enviar o formulário. Então vamos estar copiando aqui, ó, esse form group.
E dentro aqui desse form group vai ter o button. Então, uma tag chamada button. E aí colocar aqui, ó, cadastrar. Se eu recarregar, beleza, agora sim está funcionando. Tá, criamos aqui o nosso HTML, né? Então agora vamos estar criando, né, mexendo lá no nosso arquivo SAS, né? Lembrando, o SAS ele é apenas uma forma melhor de a gente poder estar criando o nosso CSS, tá? Então, por exemplo, lá a gente vai estar utilizando variáveis, vamos estar utilizando lá o alinhamento, beleza? Que são coisas que ajudam a gente estar desenvolvendo aí, entendendo o nosso algoritmo. Então aqui, a primeira coisa que eu estarei fazendo é resetando a minha página, né? Então, vou colocar aqui o sinalzinho de estrelinha, colocar margem 0, padding vai ser 0 e um box size vai ser border box. Essa forma a gente consegue estar tirando aqui as margens, né, da nossa página. Beleza. Agora, nosso próximo passo é estar colocando, né, inserindo aqui uma fonte, né, porque a nossa fonte aqui não está uma fonte legal, está uma fonte bem feia. Então, vamos estar indo aqui ó, no Google Fontes. Então, você vem aqui na primeira pesquisa, beleza? No primeiro resultado. E vamos estar utilizando a fonte, vai ser um Roboto, vai ser esse aqui, ó, esse Roboto. E aqui vamos estar selecionando alguns estilos, né, de fonte. Então vamos estar pegando aqui, ó, essa Light 300. Vamos estar pegando essa Regular 400. Vamos estar pegando essa Medium 500. E vou estar pegando essa Bold aqui 700. Beleza? Então tá aqui. Então Light 300, Regular 400, Medium 500 e Bold 700. Agora nosso próximo passo, eu vou vir aqui no Embed. E vou estar vindo aqui em import e vou estar copiando esse import, beleza? Lembrando, não vou estar copiando o style. Por quê? Porque eu vou pegar esse comando aqui e vou estar incluindo dentro do meu arquivo de estilo. Então eu posso vir aqui, ó, antes do reset do CSS e vou estar copiando justamente aquele import, beleza? Dessa maneira, ou seja, eu estou importando todas essas fontes que a gente selecionou aqui para dentro do meu projeto. Então, show. Vou estar pegando agora a tag HTML, tag body, vou estar colocando aqui um widget 100%, o right vai ser 100%, e aí a gente vai estar colocando aqui, atribuindo, né, que o nosso body ele vai ter por padrão a fonte family, que vai ser Roboto sans serif. Lembrando, esse Roboto aqui sans serif, eu estou pegando justamente daqui, tá? Então aqui, ó, você pode ver que ele me dá aqui, ó, para poder estar utilizando essa fonte, eu preciso estar passando fonte family relacionado a ela. E aí, como eu selecionei mais de uma fonte, preciso estar passando, né, qual o estilo que eu vou querer utilizar. E aí vai ter fonte right, que eu vou estar colocando aqui o 300. E vou estar colocando um colo branco. Mas na verdade aqui, ó, vou estar fazendo o seguinte. Então eu coloquei aqui, né? Beleza? Vamos voltar aqui, vamos ver como é que ficou. Então você pode ver que ficou branco porque eu coloquei uma cor branca, né? Então se eu tirar aqui, ó. Então você pode ver que agora ele já melhorou já, né, a fonte. Agora nosso próximo passo, eu vou estar criando aqui em cima algumas variáveis de cor. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, colors. E vamos estar colocando aqui a primeira variável chamada blue. Vou colocar aqui 0077FF. Vamos estar colocando aqui um right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é um branco. Então são FF 6 vezes. Colocando aqui um green. Esse 098171. Que é um verde um pouco mais escuro. Tô colocando aqui, ó, um right green. Está colocando aqui, ó, F8, F7, EE. Colocar aqui um meio que marrom, né? Coloca aqui 333, 333, 333. Só ver aqui que eu coloquei um a mais ali na cor em cima. E eu tô colocando aqui meio que um laranja, né?
Então vai ser FF9306. Beleza? Então aqui nós temos já nossas variáveis de cores. Abaixo aqui vou estar colocando o breakpoint, que vai ser relacionado ao desktop. Então vou estar colocando aqui 1024 pixel. Beleza? Lembrando que isso aqui são variáveis, tá? A gente não está utilizando nenhuma delas ainda. Depois vocês vão entender na hora que a gente for utilizar elas aqui dentro do nosso CSS. Então tá aqui. Então se eu recarregar, você pode ver que não vai ter nenhuma alteração, tá tudo certinho. Agora vamos começar agora a estilizar aqui a nossa HTML, né, com o CSS. Então a primeira coisa que eu estarei fazendo aqui é pegando essa tag grid e a gente vai estar criando aqui display grid. Beleza? A gente vai estar trabalhando com grid layout. Tá colocando grid template. Vou estar colocando as colunas, que vai ter uma coluna de 100%, grid template linhas, no caso rows, vai ser 45% a primeira e a segunda vai ter 55%. Vou estar colocando aqui um espaço entre elas, vai ter 40 pixels. Está colocando aqui um edit 100% e um right 100%. Então vou estar voltando aqui, vou estar recarregando. Você pode ver que já deu um espaçamento legal, né? E aí se eu passar o mouse aqui em cima, inspecionar a div grid, você pode ver que agora está criado duas linhas, né? E aí tem uma coluna. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o mobile primeiro. Tranquilo? Então show. Próximo passo agora é estar informando que o nosso label ele vai estar dentro de uma linha e o nosso formulário vai estar dentro de outra linha, tá? Isso para não ter problema. Então aqui dentro do meu grid, lembrando, tá? Isso aqui eu estou fazendo por conta que a gente está utilizando o SAS. Então o SAS, dentro dele eu consigo estar alinhando, ou seja, aninhando, né, os meus elementos aqui. Então, por exemplo, se o grid aqui ele é o pai, então com certeza tem os filhos. Então os filhos dele eu posso estar colocando dentro dele próprio, beleza? Então vou estar colocando aqui o label start, que é justamente essa div aqui. E aí para essa div eu vou estar falando que ele vai ter aqui um grid, ele vai estar ocupando a linha 1, está colocando aqui um edit 100% e vou estar colocando aqui um right 100%. Vou estar falando que vai ter um display flex direction, vai ser coluna, justify content center e align itens center. Então aqui para centralizar tanto na vertical quanto na horizontal. E agora o próximo passo é estar aplicando uma cor de fundo, né? Então background color. E aqui agora eu posso estar utilizando uma dessas variáveis que a gente criou, que no caso vai ser aqui o green que a gente vai estar utilizando. Então coloca aqui, ó, green. Vamos ver como está ficando. Então tá aqui, beleza? Tá aqui a nossa primeira div que a gente já estilizou. E agora vamos lá para a nossa segunda, né? Vamos estar utilizando a nossa segunda, estilizando a nossa segunda div, que seria a div de formulário. Então aqui agora fora do label, beleza? Porque, ou seja, aqui ó, a gente for ver que a gente está fazendo essa primeira parte. Agora eu vou pegar essa div aqui com a classe formulário. Então aqui no caso CSS vai ter que ser fora dela. Então formulário. E lembrando que o formulário ele é um filho também do grid, tá? Então por isso que vai estar dentro do grid. E aí para o formulário eu vou estar colocando aqui um edit 100%. O right vai ser 100%. E eu vou estar colocando aqui o grid row. Vai ser 2, ou seja, vai estar posicionado na minha segunda linha. Então se eu vir aqui agora e recarregar, não teve nenhuma alteração. Beleza. Aí aqui agora vamos voltar, né, para o nosso label aqui start, para poder fazer ele como primeiro. Então aqui dentro do meu label started, vou estar pegando agora o H1. Lembrando que o H1 ele é, né, justamente filho do label started, beleza? No H1 vamos estar colocando aqui um font size, vai ser 1.5 rem, font family vai ser o Roboto, sans serif, e aqui um font rate
vai ser 500. Então, se eu recarregar aqui agora, vamos ver. Então, você pode ver que diminuiu um pouco mais. E agora vamos estar colocando aqui, pegando o nosso ícone. Vou estar colocando o fonte size, vai ser 3 rem. E o mesh button vai ser 20 pixels. Então tá aqui, você pode ver que ficou maior, né? O nosso ícone. Ele deu um espaçamento aqui entre ele e o texto. Beleza. Agora vamos voltar aqui, ó, no nosso HTML. E vou estar colocando um column, que vai ser aqui um right. Lembrando que também é a variável aqui de cima que a gente está pegando, tá? Que seria essa daqui. Ou seja, para todos os nossos elementos que tiver dentro do nosso body, ele ter uma cor por padrão como branco. E aí dessa forma agora, você pode ver que o meu ícone aqui, ele está aqui com a cor branca. Beleza, fizemos a primeira parte. Segunda parte agora é estar brincando aqui com o formulário. No nosso formulário, eu vou estar dentro dele, pegando aqui a tag title, que seria essa daqui, e vou estar dando aqui um display none. Por quê? Porque como a gente está fazendo aqui para o mobile primeiro, então esse title aqui no mobile ele não vai ser exibido, beleza? Então vai deixar sem exibir. Fora do title, vou estar pegando aqui um form group, que seria agora essas divs aqui, ó, essas classes, né, form group. E aí vou estar falando aqui que vai ter um width 90%. Vou colocar aqui uma margem alto e um mesh button que vai ter 20 pixels. Beleza? Aí agora nosso próximo passo é estar renderizando agora, né, estilizando os nossos inputs, beleza? Porém, para nossa aula ficar muito grande, vou estar deixando para estilizar na próxima aula. E aí, a gente dá continuidade daqui em diante, beleza? Desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas. Fala, Samurai! Bem-vindo a mais uma videoaula. E dando continuação no nosso projeto aqui, a gente parou, né, na parte aqui do formulário. E agora estaremos dando continuidade para poder estilizar aqui, deixar nosso input, nosso formulário mais apresentável, beleza? Caso você não tenha o código da aula passada, não se preocupe, está abaixo desse vídeo. Só basta você estar lá fazendo o download e está abrindo aí no seu computador. Então aqui vou voltar aqui no código fonte. E aqui agora vamos estar dando prosseguimento aqui ao input, né? Nosso input está bem pequeno, então vamos estar aumentando ele. Então aqui dentro do meu form group, ou seja, nós temos nossos inputs, né? Então vamos estar colocando aqui as propriedades CSS dentro do form group. Então aqui eu vou estar colocando input. O width vai ser 100%. O right vai ser 50 pixels. Está colocando um padding de 20 pixels. Um border radius vai ser 10 pixels. Está colocando uma cor aqui, ó, background color, que vai ser o white, né, green, isso daqui. Vou estar colocando um border que vai ser none. Outline que vai ser none também. O font family que vai ser roboto traço vírgula sans serif. O font rate que vai ser 300, beleza? Então vamos voltar aqui para nossa página, vamos estar recarregando e agora sim você pode ver que ele já deu uma melhorada, né? Agora, se a gente for passar, né, o mouse em cima, você pode ver que ele não está tendo nenhuma ação, né? Então, vamos estar colocando algumas tags especiais aqui para a gente poder conseguir, né, mostrar para o usuário quando ele clicar ou quando ele selecionar um campo, esse campo ficar focado, né? Então, vamos lá. Aqui dentro do meu input, está colocando aqui um i comercial active, ou seja, quando o meu input estiver ativado, a gente vai estar colocando um border de 2 pixels solid e vai ser o verde, green, beleza? Quando estiver ativado, ele vai estar, né, com a borda. Então vou estar recarregando e agora se eu clicar e ficar clicado, né, deixar clicado, você pode ver que ele vai deixar uma borda aqui verde, beleza? A mesma ação ela vai funcionar quando tiver focado o meu campo. Então focus
dessa maneira. Então agora se eu recarregar, no meu caso aqui, né, ele vai estar selecionado, beleza? Se eu clicar, ele vai estar focado, e aí quando está focado, ele mostra aqui a borda, beleza? Então para os outros também é a mesma coisa. E lembrando, no caso aqui da senha, como a gente colocou a máscara de senha, né, ele não vai aparecer aqui o texto que a gente digitar. Beleza. Agora nosso próximo passo é estar estilizando aqui nosso botão. Então vamos lá para o nosso CSS. Então show, input aqui. Então agora fora do input, beleza? Eu vou estar colocando aqui a tag button. Então aqui um widget 140 pixels. Colocando um right 40 pixels. Um background color que vai ser aqui um green. Um border vai ser none. Color vai ser o right, vai ser branco. Border, o radians. Vamos estar colocando aqui 20 pixels. Font family vai ser um robô também. Sans serif. Font right vai ser 500. Lembrando que aqui no font right a gente não coloca o pixel, tá? Somente o valor. Beleza, vamos estar recarregando. Então tá aqui o nosso botão. Vamos estar também atribuindo também os atributos especiais, né? Porque isso no caso seria quando passar o mouse em cima, coloca aqui o e-comercial, o rover. Lembrando que o mobile não funciona, tá? Isso aqui vai ser só quando tiver lá para desktop. Então vou estar deixando aqui já meio que pronto desde já. Então background color. Vou estar copiando aqui, ó. Eu já tenho uma cor que eu tinha selecionado. Vai ser um verde um pouquinho mais escuro, tá? E vou estar colocando aqui também, quando tiver ativado. Então, se eu clicar aqui agora, você pode ver que ele ficou, né, com a cor um verde um pouco mais escuro. Beleza. Porém, agora a gente precisa estar centralizando, né, esse botão. Ele não está centralizado. E como que eu faria isso para poder centralizar? É muito simples. Eu posso estar vindo aqui, ó, no meu HTML. E aí, aqui dentro do meu form group, desse último aqui, eu crio uma outra classe chamada mAuto. Beleza? Que no caso seria margem, né, alto. E aí, agora aqui dentro, ó, no caso, tem que tomar cuidado porque eu quero fazer fora do meu form group. Então, eu vou estar meio que fechando um pouquinho ele aqui. E vou estar criando aqui um mAuto, que seria a classe lá. E eu coloco aqui, ó, display flex direction vai ser linha, justify content center, o align items center. Vou colocar aqui um merge top de 30 pixels, beleza? Então agora se eu recarregar, agora sim você pode ver que o meu botão ele está centralizado. E aí agora vamos ver como vai ficar. Então aqui nós já temos pronto, né, nossa página no mobile. Então agora se eu vir e aumentando, você pode ver que ele permanece ainda, né, a mesma maneira. No caso aqui a gente poderia estar alterando, porém vou deixar dessa maneira. E vamos ver como vai ficar agora no desktop. Então se eu recarregar aqui a página, você pode ver que agora ele está, né, ainda está até bonito. Porém, para o desktop a gente quer mudar, né, a forma que nossa página aqui vai ser renderizada. Então agora o que a gente iremos fazer é o seguinte. Vamos estar criando agora uma breakpoint, beleza? Lá no nosso CSS. Que eu vou alterar como esse layout ele vai se renderizar aqui na página. Então, ou seja, agora essa div ela vai ficar do lado aqui e o meu formulário vai ficar do outro lado, beleza? Dessa forma a gente criando uma página aí mais apresentável, digamos assim. Show? Então vamos voltar no nosso CSS. Então já finalizei aqui, beleza? Só voltar aqui, deixar nosso código sendo exibido. E vou estar somente diminuindo, né, essa parte aqui. Beleza. E agora dentro aqui, abaixo, depois do meu grid, né, que é a classe Py, digamos assim, vamos estar criando aqui nosso primeiro breakpoint, que no caso vai ser um media only screen end. E aí no caso aqui agora vai funcionar o seguinte. Geralmente,
a maioria das vezes a gente utiliza, né, o Media Only Screen End com o valor aqui de máximo, ou seja, quanto maior a largura, né, ele entra aqui, ele cria aqui, ele renderiza a nossa página conforme as propriedades aqui dentro. No caso aqui agora vai ser o inverso, então, ou seja, se o mínimo da largura da página for igual a esse aqui, ele vai renderizar, beleza? Então aqui eu vou estar colocando aqui, ó, o mínimo right, o ident na verdade, e aí vai estar pegando a variável desktop, que seria justamente essa variável aqui de cima, ó, que tem o valor de 1024 pixels, que no caso seria o valor, né, padrão aí da largura padrão de uma tela de computador. Então aqui agora, só para a gente poder fazer um teste, vou estar pegando aqui o body, vou estar colocando aqui, ó, por exemplo, uma cor, colocar um vermelho, só para a gente poder ver como vai ficar. Então vou estar abrindo o meu inspecionar, beleza? Então tá aqui, vou estar recarregando. E olha só, no caso lá eu coloquei o body para ele poder ficar da cor vermelha. Então aqui dentro aqui do meu formulário, praticamente aqui essa parte de fora, ele teria que ficar vermelho. Então se eu recarregar, ó, você pode ver que ele, se eu aumentar, né, você pode ver que ele ainda permanece da mesma maneira, permanece. Porém agora se eu clicar aqui, ó, no laptop que tem a largura de 1024, olha só o que vai acontecer, ele vai ficar com a cor vermelha. Por quê? Porque ele vai estar entrando dentro daquele breakpoint. Ou seja, ele vai falar que o mínimo do it ele ultrapassou. Ou seja, ele está igual ou maior que o 1024. E aí ele vai entrar dentro do breakpoint. Beleza? Então agora está funcionando aqui nosso breakpoint corretamente. Então vou estar fechando aqui, inspecionar. Beleza? Vou voltar aqui no meu CSS, vou estar apagando esse body que a gente vai estar utilizando, porém a gente vai estar pegando agora a nossa classe grid, né? Lembra que a gente colocou aqui um grid layout? Então beleza, vamos estar alterando esse grid. Então aqui vai ser um display grid. Lembrando, eu não preciso estar colocando display grid novamente, tá? Mas eu coloco só para poder ficar legível o código. Coloco grid, template, columns. Agora, nossas colunas vai ter duas colunas agora no nosso grid e cada uma delas vai ter 50% de largura e altura, beleza? Então, agora o nosso grid template rows, aí agora a gente vai estar colocando ao inverso. Agora ele não vai ter apenas uma linha que vai ser de 100%. Lembrando que aqui, ó, se for ver aqui, ó, nosso grid anteriormente para o mobile, ele tem apenas uma coluna de 100%, porém ele tem duas linhas de 45% uma e a outra 55%. Porém agora, quando estiver em desktop, a gente vai estar alterando esse grid, a gente vai fazer o contrário. Então agora nossas colunas vai ter duas colunas, com 50% cada uma delas, e o nosso grid template, que no caso seria as linhas, vai ter apenas uma de 100%. Beleza? Então show. Aqui eu vou estar colocando o ident 100% e um right vai ser 100%. Então, se eu recarregar agora, você pode ver que ele já mudou o layout. Então, agora, a minha div, né, start, que no caso seria de start lá, né, a div de start, ela vai estar aqui do lado e o meu formulário vai estar aqui agora. Porém, o formulário não está aqui embaixo. Por quê? Porque a gente agora precisa especificar onde que cada um deles vão ficar de fato. Então, agora eu vou voltar para o meu código. Vou estar dentro do grid aqui, vou estar pegando o label started, que seria a classe lá do ícone, display flex direction vai ser um column, justify content vai ser centro, align items vai ser center. E aí vou estar falando que agora ele vai permanecer pegando a primeira linha. E ele vai agora pegar, como a gente tem mais de uma coluna, né, a gente precisa especificar em qual coluna ele vai ficar. Que no caso vai ser na coluna 1. Vai estar pegando 100% da largura e 100% da altura. E vou estar colocando aqui um background. Vai ser um green. Beleza? Então aqui a gente só aumentou, né, o grid column, porque como a gente tem agora duas colunas, eu preciso falar em qual coluna essa div label start vai ficar. E aí se eu vim agora e recarregar, você pode ver que não teve alteração, porque ele já estava aqui já antes. Porém a gente vai ter que agora mudar o posicionamento dessa outra div aqui de baixo.
Então, para poder mudar, eu vou estar fora aqui do label, pegando a classe formulário. Também vai ser flexível, flex direction, justify content center, widget 100% e um right vai ser 100%. Grid row, né, que é a linha, vai ser na primeira linha também. E porém a coluna aqui, lembra que eu falei que eu tenho que estar especificando aqui em qual coluna cada uma vai ficar? Se o de cá está ficando na primeira coluna, o de cá vai ter que ficar na segunda coluna. E agora, se eu vir aqui agora e recarregar, olha só, você pode ver que agora esse já está do lado de cá. Por quê? Porque esse aqui está pegando a coluna 1 e esse aqui está pegando a coluna 2. Agora, nosso próximo passo é apenas estar melhorando, né, o tamanho aqui das coisas, né? Então, vamos estar vendo aqui no label started. Dentro dele, vamos estar pegando nosso H1. Está colocando aqui um font size 1.5 rem. Font family vai ser um Roboto. Sans serif. Font rate vai ser 500 aqui. E agora o nosso ícone também, né? Vamos estar pegando aqui, ó, font size 3 rem e um margin button que vai ser 20 pixels. E agora, se eu recarregar, você pode ver que não teve muita interação, beleza? Caso você quiser, você pode estar aumentando aqui o tamanho do ícone, tá? Eu não acho necessário, mas caso você queira estar aumentando, você pode estar aumentando sem nenhum problema. Agora vamos estar indo lá no nosso formulário. E lembra que eu falei para vocês que aqui em cima tem um título, né? Porém, no mobile não exibe. Porém, agora no desktop a gente vai estar exibindo aquele título. E aí vamos estar renderizando ele agora, estilizando ele. Então eu vou estar pegando a div dele, né, que no caso seria title, aqui ó, seria esse aqui. E aí, lembrando, estou dentro de formulário, da classe formulário. Vou estar colocando aqui o display block, para ele poder exibir. Vai ter um widget de 90%, margem alto e o margem button vai ser 30 pixels. E agora, se eu recarregar, ele está aqui, porém ele está em branco, né, da cor branco. Vamos estar alterando ali o tamanho e a cor dele. Então, dentro do title, está pegando o H1, font size vai ser 1.6 rem. Vamos estar colocando aqui um color que vai ser um laranja. Lembrando que isso aqui é uma variável aqui de cima, tá? A gente já deixou meio que pronto, que seria essa daqui. Agora vamos estar colocando aqui um text align para ele poder centralizar. 60. Font family Roboto. Sans serif. Font weight vai ser 700. Vamos estar recarregando agora. Se eu recarregar, olha só, você pode ver que ele já exibiu aqui pra gente. Agora vamos estar pegando, né, o nosso formulário. Então vamos estar pegando aqui o form group. Então aqui depois, ó, do nosso title, a gente vai estar saindo do title e agora vamos estar pegando nosso form group. Também vai ter um widget de 90%, margem alto e o margem button 20 pixels. Dentro do nosso form group, a gente vai estar pegando nossos inputs, que vai ser aqui um widget 100%, right 50 pixels, um padding que vai ser 20 pixels, border radius vai ser 10 pixels, background color vai ser um widget green, border none, outline none, font family que vai ser um Roboto, sans serif, font
write 300. Então se eu vir aqui agora e recarregar, beleza, não surtiu tanto efeito. Vamos estar apenas agora colocando aqui também, ó, o active só por precaução. Então aqui o e-comercial, active, border 2 pixels solid, vai ser green. E agora aqui vai ser focus. Eu estou apenas repetindo só precaução, tá? Para não ter nenhum problema depois. Então aqui já finalizei o input. Agora vamos estar pegando nosso botão. Tem um width de 140 pixels. Aqui uma altura de 40 pixels. Background color vai ser um green. Border ele vai ser none. Color width right, né, que é um branco. Border radius vai ser 20 pixels. E um fonte family vai ser um roboto. Sans serif. E aqui vai ser 500. Dentro dele vou estar pegando aqui colocando um e-comercial, Ruben, um background color. Que vou estar pegando também a mesma cor lá, que é aquele verde mais escuro. Já tem um aqui já separado. E aqui vai ser quando ativado. Então vamos voltar aqui para nossa página, beleza? Então agora vocês podem ver que agora já está melhor, né, mais apresentável. Então agora se eu passar o mouse aqui em cima do botão, você pode ver que ele já vai ficar um pouco mais escuro por conta lá da propriedade hover, né? Beleza. E aí, só por precaução aqui também, depois do botão, aqui eu vou estar fechando esse form group e eu vou estar colocando aqui a classe M auto. Display flex direction row, justify content center, align items vai ser center e um margin top vai ser 30 pixels. Está recarregando. Então beleza, está aqui. Agora vamos ver como ficou nossa página, né? Então agora vocês podem ver, ó, se eu diminuir e deixar mobile, né, ele vai ficar bem definida a página, não vai ter nenhuma quebra, né, nada demais. Beleza? Vamos estar aumentando, então vou estar aumentando. Só aumentar mais um pouquinho. Então agora quando chegar no desktop, ou seja, ele vai estar mudando, né, o seu layout, vai estar aí ficando melhor adaptado, beleza? Então é uma aula bem rápida, só para demonstrar para vocês como que seria, né, criar uma página utilizando o Mobile First. Seria um conceito que é bastante utilizado porque, como a gente percebeu aqui, agiliza bastante, né? E se a gente for ver no celular depois, se você quiser ver no seu celular, você pode estar abrindo essa página do celular, que você vai ver que vai ficar bem mais adaptado o layout, né, ao mobile, beleza? Dessa forma, trazendo aí uma melhor usabilidade, né, para o usuário. Lembrando que isso aqui também é uma página bem simples, tá? Em páginas mais complexas a gente consegue ver mais assim os benefícios, né, que traz esse conceito, tranquilo? Então, caso você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, não se preocupe, poste lá no clã a sua dúvida, a sua dificuldade, para que eu e os demais alunos possam te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível, tá? O código-fonte dessa aula vai estar abaixo desse vídeo também, caso você queira, né, depois brincar ou alterar alguma coisa, tá? Fique à vontade, a ideia é essa mesmo, que você venha praticar o conceito aprendido e que você possa estar aí evoluindo sempre ao longo aí da sua carreira profissional, beleza? Muito obrigado, um forte abraço e até mais. Fala, samurai, beleza? Eu me chamo Cadu e nessa aula estaremos aprendendo sobre o Mobile First. E o que é o Mobile First? Mobile First é um conceito aplicado em projetos para a web, onde o foco inicial da arquitetura e do desenvolvimento
é direcionado aos dispositivos móveis. Mas aí você me pergunta, mas por que de ser direcionado para os dispositivos móveis primeiro? O que acontece? Por um bom tempo, né, as páginas web elas eram desenvolvidas, para dispositivos, ou seja, para desktop. Então, toda vez que criávamos um site, geralmente a gente pensava em como esse site ia ser para o desktop, certo? Porém, de um tempo para cá, com o avanço da tecnologia e com o aumento de dispositivos móveis, hoje, atualmente, a maioria dos sites eles são acessados pelos dispositivos móveis, correto? E aí, dessa forma, né, veio a necessidade de estar, né, os desenvolvedores, né, como as empresas, está melhorando a usabilidade de seus sites para os dispositivos móveis. Então, por esse motivo que nasceu aí esse conceito do Mobile First. Então, ou seja, ela meio que muda o conceito anterior de quando criávamos as páginas para o desktop. Então, agora nós iremos criar, né, nós criamos as páginas pensando primeiramente e primordialmente para os dispositivos móveis, né? Por conta do crescimento e acesso aí dos sites, tranquilo? E aí, a gente se pergunta, né? Como que funciona isso? Eu até já dei uma palhinha, e aí eu descrevi aqui o seguinte, que ao utilizarmos esse conceito, passamos a desenvolver o projeto pensando primeiramente no acesso por dispositivos móveis. Ou seja, invertemos o processo de desenvolvimento que antes começava pelo desktop. Então, como falei para vocês, né? Ele investe, né? É um conceito que investe aí o passo a passo do desenvolvimento de uma página. Começando primeiramente agora pelo mobile, dispositivos móveis, e indo só então depois para o desktop. Mas qual a ideia por trás disso? A ideia é de conseguir organizar melhor o conteúdo do site, como também eliminar informações de pouca importância quanto no mobile, oferecendo uma melhor experiência ao usuário, além de garantir mais visibilidade nos mecanismos de buscas e dentre outras coisas. Então, ou seja, aqui eu citei para vocês alguns exemplos, alguns benefícios, e um deles ali seria o de organizar melhor o conteúdo. Logo mais para frente vou mostrar para vocês alguns exemplos de algumas telas com a aplicação, né, do Mobile First, como também sem a sua aplicação. A gente vai entender o que eu quero dizer aqui sobre organizar o conteúdo. E aí nós temos também um outro benefício, que é eliminar informações de pouca importância. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que nós temos um site, e esse site lá tem um botão, por exemplo, que abre um campo de busca, por exemplo, né? E aí o que acontece? No mobile, no dispositivo numa tela menor, não precisa, né, deixar aparecendo esse botão, porque é uma informação não muito relevante. Então, no mobile a gente pode estar tirando esse botão e estar dando destaque ao campo de busca, que a gente vai ver um exemplo também mostrando isso, beleza? Então, ou seja, dessa maneira a gente consegue eliminar informações que não é tão necessárias para aparecer quando no mobile. Já quando for para o desktop, com certeza vai aparecer, beleza? E aí com isso, né, pegando uma organização do conteúdo e eliminando informações aí desnecessárias, a gente consegue estar entregando uma melhor experiência para o nosso usuário. Então, ou seja, o usuário lá no mobile, ele vai ter acesso de fato às funcionalidades e informações pertinentes para aquela página, e não mais aqueles bilhões de informações ao mesmo tempo ali na tela. Como também a gente consegue garantir a visibilidade dos mecanismos de buscas, dentre outras coisas. Por que coloquei dentre outras coisas? Porque mais para frente vou mostrar para vocês outros benefícios ao utilizar esse conceito, tranquilo? Então aqui vou estar agora mostrando para vocês, pedir licença aqui para tirar aqui o slide e vou mostrar para vocês alguns exemplos de algumas telas, beleza? Com a utilização desse conceito, dessa técnica do Mobile First e sem sua utilização. Então aqui vocês podem perceber que eu tenho aqui uma tela. E aqui tem dois exemplos. Aqui ele mostra, né? Quando eu crio a página primeiro para desktop, eu utilizo o conceito de responsividade para poder estar diminuindo, né, os conteúdos, como também estar colocando, né, eles de forma em linha, beleza? Então, ou seja, do desktop passa aqui para o tablet e passa aqui para o mobile. Porém, essa forma aqui, o que acontece? A nível de desenvolvimento se torna algo um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu preciso pegar aqui os conteúdos e estar diminuindo, ou seja, compactando eles para poder caber em dispositivos menores.
comparado aqui com o Mobile First, que ele inverte, né, o processo, então aqui se torna algo bem mais, como pode dizer, se torna algo mais simples de fazer. Por quê? Porque eu já vou pensar na minha tela para um dispositivo menor, como aqui no celular. E aí, ou seja, nos dispositivos maiores, telas maiores, eu vou só aumentando aqui o tamanho aqui do conteúdo. Então, ou seja, se a gente for parar para analisar aqui, eu vou estar utilizando menos breakpoints do que aqui. Por quê? Porque aqui no mobile já vai ser o tamanho único da tela, né? E aí o que acontece? Eu vou estar utilizando apenas um breakpoint para poder estar para o tablet, aumentando para o tablet, quanto também aqui para o desktop, beleza? E também, comparado também com o conteúdo, se eu tiver menos conteúdo ainda, provavelmente eu vou estar utilizando apenas um breakpoint, tanto para o tablet quanto para o desktop. Beleza? Então aqui é um conceito, né, mostrando aqui tanto a aplicação da responsividade quanto também do Mobile First. Tenho aqui uma outra tela, talvez ficou pequeno para vocês, vou só aumentar um pouquinho aqui. E aqui o que acontece? Nós temos aqui o site, né, no celular. Então você pode ver que tem aqui, ó, onde vai ser aqui é logo, né, onde vai ser o menu. Tem o nosso bar e aqui embaixo temos aqui umas colunas que seria as actions, né, as ações. Já no tab nós temos aqui a coluna também, da mesma forma do celular. Porém aqui as actions aqui, ó, a navegação embaixo, você pode ver que agora está um do lado da outra e não mais um embaixo do outro, beleza? Como também aqui no desktop, a mesma coisa aqui do tablet. Então se a gente for para analisar, a gente vai ver que a gente vai estar utilizando apenas um breakpoint para o tablet e o desktop, e utilizando aqui, né, a versão Mobile First de fato aqui no mobile, beleza? Tem aqui uma outra imagem, deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Que seria essa aqui, ó, mostrando a forma correta e não correta de utilizar o Mobile First, beleza? Então aqui, ó, o que acontece? Nós temos um site, tá? E aqui, nessa parte aqui em vermelho, você pode ver que é a forma incorreta. Por que em forma incorreta? Porque aqui nós temos aqui, né, barra de navegação em cima, nós temos aqui a logo, né, digamos assim, temos aqui um campo de busca, aqui nós temos o bar e temos um menu lateral. Porém, por que está incorreto aqui? Porque colocar um menu lateral em uma tela pequena é muito ruim, até mesmo para você poder utilizar ali o site. Então, ou seja, já está errado isso aqui. Como também a imagem ela vai ficar muito pequena no celular, né? E aqui também o texto. Por quê? O texto aqui você pode ver que está bem pequeno, beleza? Então isso aqui, ou seja, vai causar aí um certo desconforto para o nosso usuário, por conta que vai ficar algo muito pequeno para poder a leitura ali, como também para poder estar navegando entre aqui as sections, né, do site. Então aqui é a forma incorreta. E qual que seria a forma certa? A forma certa seria dessa maneira. Então, ou seja, nós vamos dar destaque o nome, né, a logo, como também ao campo de busca, beleza? E aqui embaixo nós temos agora o nosso menu, ou seja, não é o menu mais na lateral, e sim o menu aqui na parte de baixo aqui do campo de busca. Então aqui temos o menu, então você pode ver que a letra, né, o texto ficou maior, e aqui nós temos também a imagem, como você pode ver que está bem maior comparado com essa daqui. Então aqui o nosso usuário consegue visualizar melhor aquela imagem. E logo abaixo temos aqui o nosso texto. Então você pode ver que tem o título aqui, né, e tem o texto em si. Então pode ver que a letra, né, a tipografia aqui, ela ficou maior. Então, ou seja, vai causar ali, né, um conforto maior no usuário que acessar esse site. Então aqui é só um exemplo para mostrar para vocês a forma correta e a forma incorreta em utilizar aí o conceito do Mobile First, beleza? Então é uma aula bem rápido, só para poder apresentar para vocês o que seria esse conceito, beleza? Falar um pouquinho sobre ele, explicar como funciona e dar esses exemplos aqui de como é aplicado, né, esse conceito aí no desenvolvimento de páginas web. Então desde já espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso você ficou com alguma dúvida ou dificuldade, por gentileza, poste lá no nosso clã para que eu e os demais alunos possam estar tirando sua dúvida e te ajudando da melhor maneira possível. Forte abraço, te vejo na próxima aula.